Olá, bom dia a todos. Meu nome é Jairo, faço parte do Grupo Espírita Deus Cristo Caridade. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante do Evangelho, que nos reporta sobre o que hoje, com relação à pandemia, nós estamos passando e como a gente pode passar por ela, né? Eu mesmo, antes de estar postando esse vídeo, passei por essa pandemia no seu estado inicial, vamos dizer assim, que eu peguei inclusive a Covid, e a gente fica realmente muito preocupado, muito preocupado. Então, como eu já passei por isso, então não tenho porquê de não falar também sobre esse tema com essa visão, né? Mas a gente vai ver que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, falando sobre bem-aventurados aflitos, quando São Luís nos reporta sobre os proveitos dos sofrimentos, né, para o outro, a gente tenta o tempo todo, quando Jesus nos passa sobre a questão de que quando nós estamos no lugar do outro, quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente faz para o outro algo, e principalmente existe essa questão do sacrifício, como foi também o momento dos próprios cristãos na época, que também se sacrificaram uns pelos outros, foi informado que a gente passa a ascender, né? Passa a estar de alguma forma próximo, né, do legado de Jesus, quando se fala sobre a questão de fazer para o outro. E aí São Luís nos traz a questão que quando nós colocamos no lugar do outro, para que o outro deixe de sofrer, que a gente de alguma forma a gente passe a estar filtrando esse sofrimento, a gente vai ter algumas consequências, né? Consequências essas que a gente, de um tempo para outro, a gente vai estar tendo a possibilidade de administrar. Aí, a ideia de a gente falar sobre a questão do bem-aventurado dos aflitos é o entendimento do que é dor e o que é sofrimento. A gente sabe que as duas coisas, hoje em dia, se permitem às pessoas, de alguma forma, achar que é a mesma coisa. Mas a dor é algo diferenciado do sofrimento. A dor, por exemplo, a gente pode tomar uma topada, né? E aí aquela dor aguda, aquela dor absurda, vai fazer com que a gente sofra. Mas é um sofrimento curto, né? Porque a dor passa. Então a gente passa a não sofrer tanto como em outras situações. Exemplo do sofrimento, que é diferente da questão da dor, é que o sofrimento ele é ocasionado pelo nosso pensamento, né? Um sentimento. Vamos imaginar, exemplo, quando nós passamos pela dor de uma perda de alguém e que somos apegados a essa pessoa, a gente tem um vínculo grandioso e aí a gente passa a sofrer com muito mais tempo. Se a gente fizer essas comparações entre a dor quando a gente toma uma topada e rapidamente, depois daquele momento do sofrimento ele passa, a dor da perda ela vai e volta por conta da saudade, né? Então é algo que é mais internalizada por conta da nossa confusão de fato. A gente se confunde muito com a relação do que é a dor e o que é o sofrimento. E aí a gente vai ver que muitas das vezes a gente tem como aproveitar
né, os sofrimentos por outro. Exemplo, os nossos médicos que estão na linha de frente, os enfermeiros, as pessoas que estão dentro dos hospitais, para poder de alguma forma auxiliar as pessoas que estão lá. Essas pessoas, elas sofrem pelos outros, porque além do convívio que se tem com aquelas pessoas, com o convívio que passa a entender o sofrimento e a dor daquela pessoa, ele passa de alguma forma também a amenizar, dando o seu acalento, conversando, medicando, dando esperança. E aí a gente, se pudéssemos nos colocar no lugar dessa pessoa, a gente veria que não é tão fácil. Por isso que muitas das vezes a gente vê que sacrificar, né, em prol de outra pessoa é muito difícil. É muito difícil. Principalmente porque quando a gente se expõe a um perigo, quando a gente coloca de alguma forma tentando salvar uma outra pessoa, como a gente vê casos que passam na TV, a gente ouve nos jornais, né, as pessoas que de alguma forma veem que outra pessoa vai estar passando por um perigo iminente e a pessoa se coloca no lugar dessa pessoa. Exemplo de um assaltante que vai pegar alguém e aí outra pessoa se coloca no lugar. A gente viu recentemente casos de mãe, né, que se colocou no lugar do seu filho para poder amenizar, salvar. Vejam o momento, por mais breve que seja, da aflição daquela mãe, mas ainda assim ela se colocou no lugar do filho para poder salvá-lo. A gente entende que hoje, se colocar no lugar do outro, é preciso entender que a gente está fazendo algo por essa pessoa. A vida, ela é muito próxima de que a gente precisa amar o próximo. A gente precisa vivenciar o que o próximo passa. Porque é muito fácil, inclusive, eu ou qualquer uma outra pessoa estar falando aqui e não passar pelas dores dessas pessoas. E a gente sabe muito bem que nesse tempo em que essa pandemia, inclusive, está nos trazendo novas formas de comunicação, novas formas de entretenimento, mas ainda assim também nos afasta um do outro, traz também outras doenças que a gente não consegue entender e que a gente passa a ficar nas aflições e que cria, através dessas aflições, outras doenças. Doenças essas que estão mais, como eu disse lá no início, dentro de nós do que fora de nós. Essa é a dor do sofrimento. Porque quando a gente passa a entender, por exemplo, que eu quero ver a minha mãe, eu quero ver os meus irmãos, eu não posso sair daqui porque eu tenho que estar de máscara, eu não posso estar perto porque a minha roupa pode estar infectada, porque de alguma forma eu posso não entender que eu estou doente, né? Que não está apresentando, mas que eu estou doente e que posso passar essa doença para uma pessoa que inclusive tem uma saúde mais debilitada. E o que vai acontecer com isso? A gente vai passar a doença para essa pessoa e a pessoa, por ser e estar com a saúde mais debilitada, né, com uma outra doença, que no caso a Covid pode ajudar de alguma forma a agravar a situação. E aí o que ocorre? A gente vai passar a se sentir culpado. Mas antes disso, a gente também tem o sentimento ruim que a gente vai alimentando e que vai trazendo o que nós chamamos hoje de uma outra doença, que é a doença da alma. Um dos gigantes da alma, que Divaldo Franco inclusive já citou, que é a ansiedade ou depressão. Uma coisa e outra são diferenciadas
mas que uma leva a outra. A ansiedade de estar querendo estar perto das pessoas, a ansiedade de querer trabalhar, porque se não trabalhar, a gente não tem como se alimentar, como pagar nossas contas, e esse sofrimento passa a ser cotidiano todos os dias. A vida não é fácil. E está aí que a gente tem que entender que para podermos ser bem-aventurados, a gente também tem que passar por essas aflições. Mas, como passar por elas, que é o importante do entendimento. A gente não pode levar o pé da letra ao que há 2000 anos atrás Jesus Cristo nos trouxe. Como algumas pessoas acham que para que a gente possa ascender aos céus, a gente precisa morrer, que a gente precisa sofrer cada vez mais. Mas não é justamente isso que Jesus Cristo nos traz. O que ele coloca é que para que a gente possa estar como um bem-aventurado dentro dessa questão dos aflitos, é a gente amenizar a aflição dos outros. É a gente aprender com as dores e com os sofrimentos. Muitas das vezes nós não sabemos como fazer isso. A gente não entende como de alguma forma a gente pode se colocar como uma pessoa que pode ajudar a outras pessoas. A gente vai ver que quando São Mateus nos descreve que a gente, quando a gente chora, hoje é tão difícil para mim pensar na questão de quem não chora, né? Ontem, fazendo um link sobre essa questão, eu estive com um amigo que ele me falou o seguinte, que ele passou a vida toda com os pais separados e que a esposa dele falou para ele que a filha dele estava sofrendo porque ele saía de casa cedo, muito cedo antes de ela acordar, e chegava muito tarde, quando ela já estava dormindo. E que a filha estava sofrendo porque estava sentindo a ausência dele. E ele estava sofrendo, chorando, e chorou bastante. E naquele momento eu disse para ele que quem não passa por situações como essa, né? Foi um momento assim que eu refleti muito, porque a gente sofre pelo outro, a gente sofre sentindo a dor do outro, e essa dor, aí sim eu acho que tem a ver com ser bem-aventurado. Nós começamos a ser mais sensitivos, a ser mais sensíveis para com o outro. A gente começa a se colocar no lugar do outro e dar o ombro amigo a essa pessoa, pensando que ele também um dia poderá fazer isso. Fazei pelo teu irmão aquilo que você gostaria que ele fizesse por você. Veja que os temas do Evangelho são sempre muito bem entrelaçados. Mas, embora entender um pouquinho sobre a questão da dor mais uma vez, a gente sabe que a dor é um sistema de alarme do organismo, diretamente ligado à nossa sobrevivência. Isso é fato. Às vezes, quando esse alerta nos chega, muitos correm logo para o médico, porque sabe que aquela dor vai levar ele à questão do desenlace. Queira ou não, a dor, se for aguda, pode dar esse momento, pode amedrontar, paralisar. Isso é a questão da dor. E a gente vai levar em consideração
que o sofrimento, ele já é totalmente diferente. Porque o sofrimento, ele é psicológico. Ele é um sentimento que nós temos, algo que é da alma. Eu me lembro, em um outro momento, que nosso irmão Francisco da Chagas Xavier, Chico, quando ele já estava com um processo no olho, né, da questão do olho, passa o processo da cegueira, Dr. Fritz estava ali para tentar curá-lo. E muitas pessoas chegam para Chico: bora, Chico, você vai ser curado. E Chico chegou e disse: não, deixe-me com isso, porque eu vou pagar o débito. Chico, na sua grandiosidade, entendeu que aquela doença que ele tinha era algo que ele precisava passar, né? Agora a gente vai também para um outro que também nós já ouvimos falar, né? Que é o nosso irmão Divaldo Franco. Muitos dizem que Divaldo Franco era para ser hoje um doente da lepra, né? E o que acontece? Divaldo Franco, pelos processos, pelos trabalhos que ele veio fazendo até então, essa doença praticamente foi extirpada, né? Tiraram por conta do seu trabalho. Então a gente vê duas realidades totalmente diferenciadas. E vamos levar em consideração que são dois sofrimentos diferenciados. Se é que a gente pode colocar que tanto Chico Xavier como Divaldo Franco sofrem ou sofreram por essas questões. Volto a dizer, a questão da aflição está ligada ao sofrimento, e esse sofrimento está ligado também à dor. E a dor, a gente pode tentar administrá-la. Será que podemos? Será que temos? Jesus Cristo passou por várias fases e no seu momento chegou a ser crucificado. Muitos dizem que Jesus Cristo não sofreu. Eu tenho para mim que de fato ele não deve ter sofrido. Mas a gente ouve, vê filmes e vê algumas informações que em algum momento ele sofreu. E ainda diz na Bíblia, em alguns livros, que ele sofreu por nós. Acredito que foi um sofrimento momentâneo. Talvez um sofrimento que seja entendido por nós, porque a gente se colocou no lugar de Jesus Cristo, naquele instante, naquele momento em que ele estava sendo pregado pela cruz, quando estava sendo coroado com a coroa de espinhos, quando ele passou pela questão dos açoites, tudo isso citado pelo homem como momento de sofrimento do nosso Mestre amado Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não sabemos o que é dor, nem o que é sofrimento. A gente vai ver que muitas dessas dores que nós temos, que nos afligem tanto, elas estão a todo instante ao nosso lado, com as pessoas amigas, com as pessoas que não conhecemos, cada qual no seu processo de entendimento. E a gente sabe que muitas dessas situações também elas podem se tornar ou podem ser uma prova. Nós estamos num planeta de prova e expiação. Ainda
vemos muitos passando pelo sofrimento e pela dor das suas provas. Estamos agora passando também numa época em que já está sendo dito, nós espíritas já entendemos que o momento de transição planetária, aonde não haverá essas provas, vou colocar a palavra de sofrível, se é que existe essa palavra, sofrimento. Porque muitas das vezes a gente não entende que esse momento que nós temos aqui no planeta Terra, na nossa existência atual, é porque nós estamos pagando algo que nós fizemos em outros momentos. Quais são as causas dessas dores, se elas aparentemente não estão aqui, nesse exato momento, visivelmente comprovadas pela ciência? Elas estão em vidas passadas. Por isso que Chico, no seu entendimento, disse: não, deixe eu passar pelo meu processo, até porque não o incomoda. Mas muitas das vezes a gente passa a sentir que nós passamos por essas provações porque a gente vai tendo situações, inquietações, tribulações, né? E a gente, para ser forte, para ser corajoso, para suportar tudo isso, a gente precisa ser resoluto. A gente precisa afrontar a situação. Aí vem a questão de ser corajoso. Mas a gente também não entende que tudo isso pode trazer melancolia, a questão de outras situações como o que as pessoas falam, né? Eu estou passando por uma situação de melancolia, de sofrimento, né? É uma situação da palavra tormento. Eu estou nesse momento. Mas tudo isso que nós estamos passando é porque nós precisamos. Para que a gente possa entender melhor um pouquinho do porquê precisamos passar por isso. Primeiro, entendimento. Nós passamos porque nós fizemos coisas e estamos, de alguma forma, ressarcindo. Ressarcindo para aqueles que nós fizemos sofrer, ressarcindo para aqueles que nós deixamos de fazer. Porque acreditem, deixar de fazer também para o outro, quando a gente pode ajudar, a gente está comprometido ou se comprometendo. O momento em que vivemos é o momento de ser solidário, de viver dando para que o outro possa também viver melhor. Essa pandemia nos deixou mais solidários, uns com os outros, principalmente com os nossos familiares e com aqueles que de alguma forma estão lá fora. Por exemplo, eu estou agora aqui de máscara. Espero que vocês estejam me ouvindo, me compreendendo de forma correta, né? Mas eu estou aqui de máscara justamente porque, como eu disse a vocês, eu posso ter ficado assintomático com a questão da Covid. E aí eu não posso deixar passar essa situação para ninguém, né? Até alguns dias eu tive que ficar bastante longe da minha filha, dos meus irmãos, praticamente 3 meses. Desde o ano passado até então eu tive que ficar afastado, porque a ciência diz que são um prazo de 14 dias
Mas se você ficar sintomático, e ainda mais com a questão do SUS, entre outras coisas que nos falta, então a gente faz o exame, né, aquele exame de cotométrico, que é realmente um sofrimento, dói muito, por isso evitem ficar doente para passar por esse exame. E aí, simplesmente por falta de ir de novo, porque se eu tiver que ir para ver agora se eu realmente estou 100% curado, eu posso pegar de novo, porque eu tenho que passar num ambiente onde as pessoas estão. Então, eu prefiro me assegurar para que essa doença possa não passar para outros. Viver até então chegar a questão da cura, a questão da vacina, ficar de máscara, usando máscara, para não passar para outros. Isso que hoje está cometendo todo o planeta. Eu gostaria de aproveitar e falar para vocês que também essa doença, que algumas pessoas dizem que é uma má doença, ela pode ter uma outra ótica. Pode ser chamada de boa doença. Porque eu volto a falar, nós nos tornamos mais sensíveis. Nós nos tornamos amáveis. Nós nos tornamos mais humanos. Você vê que hoje todo mundo busca, entre aspas, quando eu falo todo mundo, aquelas pessoas que têm consciência, na sua grande maioria, estão usando máscara na rua. Fora dela, dentro de casa, dentro do ambiente de trabalho. E a gente passou a se cuidar também, e a cuidar de outros. O cuidado para com o outro. O sentimento de amor para com o outro. A gente passou a amar mais. A gente passou a ter uma ideia do que é, de fato, amar o seu próximo como a si mesmo. E o Evangelho está comprovando que é nesse sentido que nos tornamos bem-aventurados. Quando a gente, passando por essa pandemia, por essas doenças que aí estão, a gente passa a amar, a se colocar no lugar do outro, a viver dignamente, sendo bom, sendo justo. Eu gostaria também de dizer para vocês hoje que muitas das vezes, quando nós perdemos pessoas amadas, nós sofremos, e essa dor ainda pode continuar por conta da saudade, mas também a gente tem que lembrar que esse outro, de alguma forma, passando pelo processo, foi bem amparado, está amparado. Quem sabe estará retornando para poder ajudar no processo regenerativo do nosso planeta. Por isso, a gente tem que entender que nem toda dor ela é sofrimento maior. Ela pode ser uma causa de um bem maior. E eu vou aproveitar, todos sabem, que além de falar um pouco sobre a doutrina dos Espíritos, a nossa doutrina espírita, falar sobre o Evangelho, a gente também tem a possibilidade de também cantar, tocar algumas músicas, e mesmo de máscara, né, eu vou cantar uma musiquinha aqui para vocês, para encerrar esse momento. Eu espero que vocês possam curtir a letra dela, uma letra muito bonita, e vai fazer a gente refletir um pouco sobre essa questão das aventuranças e das aflições, da dor e do sofrimento.
do companheiro aqui, né? O violãozinho. Deixa eu colocar aqui para vocês. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer de solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode sofrer. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer da solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. É preciso. É preciso. É preciso saber viver. Saber viver. Então é isso. Saber viver. Saber viver para não sofrer. Evitar os sofrimentos. Mas se a dor vier, que a gente possa aprender a lidar com a dor para que a gente possa sofrer menos. Que a gente possa ter coragem de enfrentar a situação de cabeça erguida. Olhar que nós não estamos sozinhos, então devemos olhar para os lados, olhar para as pessoas. A tua cruz, por mais pesada que pareça ser, com certeza pode ser muito mais leve do que de um companheiro, de um irmão que está ao teu lado. Sejamos mais bondosos, sejamos pacientes, sejamos amáveis uns com os outros e que possamos ser bem-aventurados, porque nós somos filhos de Deus. Eu espero que a mensagem possa ficar, que a gente possa aprender a viver, que a gente possa aprender a entender que a dor, ela é inevitável, porque nós somos humanos, mas que nós podemos controlar o sofrimento dessa dor, para podermos ter mais equilíbrio e poder, com esse equilíbrio, auxiliar a tudo e a todos. Que possamos respirar, que possamos estar felizes e que possamos fazer outros felizes. Mas que se nós não pudermos fazer outros felizes, que pelo menos não possamos fazer deles pessoas que não possam viver melhor. Então, meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos. Fica aqui a minha palavra. Que Deus esteja no lar de vocês. E como diz a música, que a gente possa aprender a viver.
que a gente possa aprender a não sofrer, mas que se o sofrimento vier, que a gente aprenda com ele, para que outro momento a gente não possa causar a dor e o sofrimento. Muita paz para todos, que Deus esteja com vocês, e a espiritualidade maior também. Saúde e paz. Um grande abraço do amigo de vocês, Jairo. Fiquem com Deus.